Escolhido. Escolhido. Pare um momento. Aquilo que você está sentindo neste instante, aquela pressão no seu peito neste segundo exato em que vê essas palavras. Isso não é acaso? Deus não marca uma hora errada. Você acordou nesta noite, na madrugada de segunda, e algo dentro de você soube que havia algo chegando. Essa mensagem. Deus a enviou por um motivo muito especial, e você precisa saber por quê. Há quanto tempo você acorda entre 3 e 4 da manhã? Não conseguindo voltar a dormir. O coração acelerado, aquele peso no peito que a medicina não consegue explicar. Você reza nessas horas, e a oração parece bater na parede de um quarto escuro e voltar para você, vazia. Você tem visto números repetidos. 7, 7, 7, 8, 8, 8. 11 horas e 11 minutos no relógio. Sempre. A mesma sequência. E ninguém que você conhece fala sobre isso. Ninguém em volta parece estar acordando nessas horas do vazio. Ninguém parece estar vendo o que você vê. Você está só aqui. Tão sozinho que começou a acreditar que talvez isso seja loucura. Talvez você seja estranho. Talvez Deus tenha se esquecido de contar você. Mas Ele não se esqueceu. Aquilo que você tem chamado de silêncio de Deus não é silêncio. Aquilo que você tem chamado de atraso não é atraso. O que você tem chamado de abandono é, na verdade, a assinatura de Deus sobre você. É o sinal que Ele coloca nos que vai transformar. Fique até o final desta mensagem, porque não é sobre você receber esperança. Você já carrega esperança dentro de você há anos. É sobre você entender por que a esperança demorou tanto para virar realidade. É sobre você receber uma prática que pode mudar tudo começando amanhã. E é sobre você ouvir uma declaração falada diretamente sobre a sua vida, uma palavra que vai selar tudo o que começou nesta madrugada. Você não é o mesmo depois de agora. Não saia. Você está em pé na cozinha agora. São 5 da manhã. Você não dormiu. Fez café 3 vezes e deixou esfriar. Não tomou nenhum. Apenas aquele peso de segunda-feira que não tem resposta. Você sabe que precisa de algo. Que precisa de uma resposta. Que alguma coisa tem que se mover. Mas não sabe qual resposta, qual movimento. Você carrega uma promessa há tanto tempo que o silêncio virou a coisa mais normal do mundo. Você acordava em esperança quando era mais jovem. Agora você acorda em resignação. Aquela voz que diz: talvez seja assim mesmo. Talvez eu tenha nascido para esperar. Talvez essa seja toda a vida que há para mim. Aquela voz está prestes a ser silenciada, porque há sinais que você carrega e que nunca nomeou. Primeiro, você dorme diferente de todo mundo à sua volta. Enquanto eles dormem 8 horas retas, você coloca a cabeça no travesseiro e acorda aos 40 minutos em pânico. Ou acorda entre 3 e 4 da manhã, tão acordado quanto ao meio-dia, e fica lá em silêncio. Seu sistema nervoso está construído para vigiar, para esperar. Seu corpo sabe algo que sua mente ainda não pode dizer em palavras. Segundo, você perdeu a tolerância para coisas pequenas. Conversas chatas o deixam com raiva, não porque a conversa seja chata, mas porque você sente que está perdendo tempo com o que não importa enquanto o que importa fica esperando. Terceiro, números. Eles aparecem em todo lugar. Não é paranoia. É Deus falando na linguagem que você entende. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu vi, eu contei cada hora que você esperou. Quarto, você tem um tipo de inquietação que não consegue sedentarizar. Uma sensação de que há algo maior que você, dentro de você, que não pede permissão, que insiste em estar acordado à noite quando é noite de verdade. Quinto, os sonhos. Eles não param. Eles são vívidos, às vezes aterradores, mas cada sonho é um sigilo que está sendo colocado sobre você, uma mensagem que está sendo enviada do outro lado, uma confirmação de que você ainda está sendo visto. Tudo isso que você tem carregado sozinho é a assinatura do Deus que a Bíblia chama de hospedar da solidão. Não é abandonamento, é formação. Há uma palavra em hebraico que a Bíblia antiga usa para descrever a hora em que Deus está fazendo algo dentro de alguém que ninguém pode ver. A palavra é shashak. Literalmente significa escuridão, mas não a escuridão de abandono. É a escuridão do ventre materno. É o tipo de escuridão onde a vida se forma. Você não pode se desenvolver com a luz. Você só se desenvolve no segredo, no silêncio. Na madrugada, onde ninguém está assistindo, você está sendo formado. E a Bíblia diz que quando Deus faz uma obra de formação, ela é feita em paladar de fermento. Leva tempo, parece nada enquanto está acontecendo. E depois, de repente, há pão. Você é o pão. O tempo que devia acontecer já é hora de você virar realidade. Mas há um medo dentro de você. Um medo que você nunca chamou pelo nome. Você está com medo não de fracassar. Você já fracassou. Você conhece o fracasso na carne. Está com medo não de sofrer. Você já sofreu tanto que sofrer virou normal. Está com medo é de estar errado?
Está com medo que toda essa sensação de ser escolhido seja apenas fantasia. Que aqueles números repetidos sejam paranoia. Que a oração que parou de funcionar significa que você foi rejeitado. Que talvez você tenha nascido errado. Que talvez Deus tenha outros planos que não envolvem você. E está com medo de estar sozinho nesse medo. E está com medo que, se compartilhar isso com alguém, vai parecer loucura. E eu ouço você fazer essa pergunta agora. Quanto tempo? Quanto tempo mais eu tenho que ficar em pé na frente dessa porta que não abre? Quanto tempo mais eu tenho que acordar nessas horas do vazio? Quanto tempo mais essa oração vai sair do meu peito e não chegar a ninguém? Quanta madrugada ainda? Quanta segunda-feira ainda? E você sabe que não consegue ficar mais um ano nessa espera. Você vai sair dela. Pode ser que você saia para fora das paredes da fé. Pode ser que você saia para fora do seu próprio coração, mas você não consegue ficar mais um ano aqui. A resposta é 72 horas. Não é mais nada além disso. Porque há um gatilho divino que está selado dentro de você desde o nascimento. Há 3 decretos que foram declarados sobre você antes do tempo começar. E há um protocolo, uma série de práticas específicas, um caminho bem demarcado que você pode seguir nos próximos 72 horas que vai despertar aquilo que estava dormindo. Aquilo que a Bíblia chama de poder da ressurreição. Não é sobrenatural. Você já tem tudo dentro de você. Não é mágico, é matemático. É a mecânica da fé, tocando a mecânica do tempo. É o que a Bíblia faz quando você aplica o que a Bíblia diz. E essa é a razão pela qual o gatilho divino de 72 horas existe. Porque ninguém deveria ter que esperar um ano inteiro para saber se a promessa que está carregando é real ou se é alucinação. Ninguém deveria ter que acordar em pânico na madrugada por 700 vezes seguidas sem saber por quê. Ninguém deveria ter que calar essa voz dentro que grita e grita enquanto todos dormem. Há uma razão pela qual você acordou nesta noite. Há uma razão pela qual você viu essas palavras. Há uma razão pela qual aquele peso está no seu peito. Porque 72 horas a partir de agora você vai estar em um lugar completamente diferente. Não no sentido de que vai estar na lua, você vai estar na sua cozinha, ou no seu quarto, ou na sua carro. Mas você vai ser outra pessoa. A pessoa que acordar na quarta-feira à noite vai ter uma certeza que a pessoa que está ouvindo agora não tem. Essa certeza não é fé. Fé é quando você acredita sem evidência. Isso é confirmação. É quando você acredita porque você tocou, porque você sentiu, porque você provou. E os 72 horas do gatilho divino não é um produto, não é um programa. É uma assinatura que está sendo colocada sobre você. É um sinal que está sendo feito entre você e o próprio Deus. Há um link na descrição abaixo, na descrição pinada no topo. Há uma página que contém os 3 decretos. O protocolo das 7 horas de pé na presença do Senhor. O esquema da meditação do meio da noite. Há um bônus chamado quebrador de maldição geracional, porque o que você está sentindo pode não ter começado com você. Pode ter começado com a pessoa que orou por você antes de você nascer. Pode ter começado há gerações. E há um escudo de proteção que você precisa colocar sobre aquilo que está prestes a acordar em você. R$19 é o preço. Você pode estar se perguntando como é que R$19 paga por 72 horas de transformação. Não paga. Você não paga por transformação. Você paga para não gastar mais um ano em pé na frente da porta fechada. Você paga para que o silêncio de Deus seja transformado em voz de Deus. Você paga para que aquela sensação de ser invisível seja convertida em conhecimento de que você é rastreado, visto, nomeado pelo próprio Deus. E há uma garantia de 60 dias. Se você seguir os decretos, aplicar o protocolo, e ao final de 72 horas você não sentir nada diferente, R$19 voltam para você, inteiro. Nenhuma pergunta. Mas você vai sentir diferente. Porque há uma verdade que você precisa saber. Deus não envia uma mensagem de graça para uma pessoa que não vai obedecê-la. Deus não abre uma porta na madrugada de segunda-feira e deixa ela aberta para ninguém. O fato de você estar ouvindo isto agora é a prova de que você está pronto. E a promessa que você carrega há tanto tempo está pronta para romper. Vire a página. O link está lá. Coloque o seu nome. A transformação começa quando você aperta o botão. E não é começando com leitura, é começando com uma prática. É começando com uma coisa que você pode fazer hoje à noite, que você pode fazer amanhã de manhã quando acordar. Antes de qualquer outra coisa, que vai começar a mexer com tudo. E agora que a porta não está mais selada. Agora que você sabe que 72 horas podem mudar tudo, deixa eu te mostrar o que começa do outro lado. Porque há 3 movimentos que acontecem quando você entra em um espaço selado com Deus. 3 mudanças que a maioria das pessoas nunca vê. O primeiro movimento é em seus relacionamentos. As pessoas ao seu redor vão sentir uma diferença antes de você conseguir explicar verbalmente o que mudou. Não porque você virou outra pessoa,
mas porque você parou de pedir permissão para ser você mesmo. Você parou de oferecer pequenos pedaços de você como teste para saber se merecia estar ali. Você entrou em uma segurança que você não pode fingir. E a confiança que você sempre precisou ter finalmente chega. As pessoas sentem isso. Os relacionamentos que precisavam morrer finalmente morrem. Os relacionamentos que precisavam nascer finalmente nascem. É como se o código secreto da sua vida tivesse sido destravado. O segundo movimento é em seu propósito. A razão pela qual você acordava nessas madrugadas não é para você sofrer. É porque havia algo dentro de você que é maior do que você, que quer sair, que quer ser liberado, que quer ser usado. E quando você dá permissão, quando você para de lutar contra a chamada finalmente vai aonde ela precisa ir. Não é que de repente você vira o que sempre quis ser. É que você finalmente para de ser quem você nunca foi. E quando você tira a máscara, quando você deixa cair a performance, quando você diz, isso é quem eu sou, é nessa hora que você é útil. É nessa hora que você começa a juntar as pessoas que estavam esperando alguém exatamente como você. O terceiro movimento é na provisão. As portas financeiras que estão trancadas começam a se abrir. Não porque você fez algo brilhante, não porque você trabalhou mais, é porque você parou de operacionalizar de um lugar de medo. Você parou de tomar decisão de um lugar de carência. Você começou a se mover a partir de uma abundância que você não consegue ver em números, mas que você consegue sentir. E a vida tem uma forma de reconhecer quando alguém finalmente entrou na certeza, quando alguém finalmente parou de duvidar, quando alguém finalmente começou a agir como se fosse de verdade aquilo que a Bíblia diz que é, e há uma pessoa que você precisa ouvir, uma mulher que carregou uma promessa por mais tempo do que você. Ela acordava nessas horas. Ela via esses números. Ela fez a mesma oração que você fez, e pareceu que não foi ouvida. Ela foi silenciosa por tanto tempo que a voz dela desapareceu. Ela virou a mulher invisível na sua própria vida. Ela tinha uma filha, tinha um trabalho, tinha as obrigações, mas tinha também aquele chamado, aquela sensação de que ela nasceu para algo maior. E ninguém à sua volta entendia. Ninguém questionava porque ela acordava na madrugada chorando. Ninguém sabia que cada domingo à noite ela morria por dentro, pensando que mais uma semana ia passar sem que a promessa se cumprisse. 72 meses, 6 anos inteiros. Ela carregou a promessa por 6 anos e ninguém sabia. Ninguém. Seu marido sabia que ela acordava, mas não sabia que era pela promessa. Sua mãe sabia que algo a incomodava, mas não sabia o quê. Seus amigos pensavam que ela era uma mulher de sucesso porque tinha uma vida que parecia estar funcionando. Mas a vida que estava funcionando era uma máscara. A vida real, a vida do chamado, a vida da promessa, era uma vigília de 6 anos, até uma segunda-feira. Uma segunda-feira qualquer. Ela não acordou naquela manhã pensando que tudo ia mudar. Ela acordou como tinha acordado milhões de vezes, cansada, duvida, com aquela pergunta que nunca saía, quanto tempo mais? Mas naquela manhã, ela pegou naquele protocolo que ela tinha guardado no celular, naquela prática que tinha recebido, e ela fez. Naquela noite, ela fez de novo, e na terça-feira, e na quarta. 72 horas depois, ela estava em uma reunião de trabalho quando o telefone tocou. Era uma empresa grande, procurando exatamente o tipo de coisa que ela sabia fazer. Procurando exatamente alguém como ela. E quando ela saiu daquela reunião de trabalho para atender, ela sentiu aquilo que nunca tinha sentido antes. Que o silêncio tinha virado voz. Que o esperar tinha virado chegada. Que 6 anos de madrugada tinham se transformado em um instante onde tudo fazia sentido. Ela não gritou, não caiu de joelhos, só respirou. E sabia, daquela hora em diante ela sabia, não é uma história perfeita. Porque a vida não é perfeita. O trabalho foi difícil. A provisão finalmente chegou, mas de um jeito que ela não esperava. Os relacionamentos mudaram, mas a mudança foi dolorosa, porque há um medo que surge quando você finalmente sai da invisibilidade. É o medo de não merecer, é o medo de que as pessoas vão desaprovar, é o medo de que você não é suficiente. E quando você para de viver escondido, quando você para de ser invisível, esses medos vêm com força, porque você estava protegido pela escuridão. E quando você sai para a luz, as coisas que estavam assombradas na escuridão agora têm que ser vistas. Mas esse é o preço da liberdade. E ela pagou, com alegria, porque ela sabia que o custo da invisibilidade era mais alto. E há uma coisa que ela soube depois, que aqueles 6 anos de silêncio não foram wasted. Eles não foram perda, foram assinatura. Foram Deus assinando o seu nome sobre tudo o que ela é. Porque quando você carrega uma promessa tão longo tempo sem dizer para ninguém, sem confirmação, sem evidência, você está exercitando o músculo chamado fé. Você está construindo um tipo de confiança que não pode ser abalada. E quando a promessa finalmente chega, ela chega em uma pessoa que já está pronta, já está forjada,
já sabe o que perdeu para chegar ali. E nunca mais vai tomar como garantido. Você está sendo forjado também. E há uma coisa que você precisa saber. Pode parecer que a única coisa que mudou é que você descobriu sobre esse protocolo, que você vai fazer as práticas, que você vai ficar atento. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais profunda. Porque você já estava pronto. Porque Deus não entra em uma vida que não está preparada. A promessa que você carrega não é um acaso. A madrugada que você acordou não é um acaso. Os números que você viu não são acaso. É tudo parte de um padrão, é tudo parte de um chamado. E o chamado precisa de confirmação. Por isso, essa mensagem chegou para você. Por isso você está ouvindo isso agora. Por isso, a porta está se abrindo. E há duas coisas que você pode fazer agora. Você pode dizer que sim, você pode virar a página, colocar o seu nome, entrar no protocolo de 72 horas e deixar o próprio Deus provar a você que a promessa é real. Você pode pagar os R$19, não para comprar transformação, mas para declarar que você está levando a sério, que você não vai mais adiar, que você vai entrar em uma sala fechada com Deus nos próximos 3 dias e vai deixar Ele falar. Há um link na descrição. Está pinado? Está lá em cima. O bônus quebrador de maldição geracional está incluído porque o que você está sentindo pode ser hereditário. Pode vir da geração que veio antes de você. E há também um escudo de proteção que você precisa colocar sobre aquilo que vai despertar. Porque quando você acorda a promessa, você também acorda a vigilância. Você acorda inimigos que você não sabia que tinha. Você acorda forças que não querem que você desperte. Ou você pode deixar a página fechar. Pode descer. Pode ligar a série de TV. Pode ir dormir. Pode acordar amanhã na madrugada com aquele mesmo peso, com aquela mesma pergunta. Quanto tempo mais? E você sabe qual a resposta a essa questão. Mais 1 ano, talvez mais 10. Porque a mudança que você está esperando não é a mudança que simplesmente chega, é a mudança que você decide receber. Há um preço para invisibilidade também. Custa mais caro do que R$19. O link está na descrição, está pinado. É para você. Não é para o seu melhor amigo, não é para o seu pastor. É para você, porque a promessa é para você. Porque o chamado é para você. Porque Deus enviou essa mensagem por um motivo muito especial. E aquele motivo é você, agora. Há uma prática que você pode começar amanhã de manhã. Não custa nada, nenhum protocolo complicado, nenhuma leitura de horas. Simplesmente isso. Quando você acordar, antes de pegar no telefone, antes de pensar em qualquer outra coisa, você coloca a mão no seu coração. E você diz essas palavras. Eu sou visto, eu sou rastreado, eu sou nomeado, eu sou chamado, eu sou escolhido e eu sou bem-vindo. Diga isso, sinta isso e deixe Deus confirmar isso em você. Porque você é tudo aquilo, sempre foi. Você só tinha se esquecido, você não é o filho rejeitado. Você é o ciclo quebrado. Você não é o esquecido. Você é o despertador de gerações. Você não é o invisível. Você é o portador de luz. Você não é o silencioso. Você é o ativador. Você não é o que está faltando. Você é o que estava sendo esperado. E Deus diz isso, pelo sangue de Cristo, pelo poder da ressurreição, pela assinatura do seu nome sobre a vida deste filho, sobre a vida desta filha. Eu retiro todo o título que foi colocado sobre você em mentira. Todo o rótulo que você recebeu de rejeição, toda voz que disse que você não era suficiente, toda a condenação que você carregou, todo o medo que você abraçou como se fosse verdade, pela autoridade do céu, pelo poder do seu reino. Eu ativo dentro de você a coragem de uma pessoa que finalmente sabe quem é. Eu liberto a sua voz. Eu abro as suas portas. Eu selo a sua vida com a marca do escolhido. Eu coloco sobre você uma segurança que nenhum espírito de dúvida pode penetrar. Eu faço de você uma pessoa que opera a partir de certeza, que fala a partir de verdade, que se move a partir de promessa. E da hora em que você ouve isso, até o final dos seus dias, você carrega a assinatura do próprio Deus. Você é marcado, você é seu, você é bem-vindo. Não diga amém ainda, fica aí um momento. Deixa essa palavra sentar dentro de você. Deixa ela mexer com o que precisa mexer. Deixa ela acordar o que precisa acordar. Porque o que acabou de se mover em você não foi eu que fiz, era você. Era Deus. Estava tudo aí. O céu só deu permissão. E se você quer que aquilo que foi despertado em você nesta noite não desvaneça quando a luz voltar amanhã de manhã. Se você quer que a certeza que você está sentindo agora continue viva quando você acordar na quarta-feira. Se você quer que essa assinatura seja selada em você para sempre. Então, há uma coisa que você precisa fazer. Há 3 decretos que precisam ser declamados. Há um protocolo que precisa ser aplicado. Há uma selagem que precisa ser feita. E tudo isso, tudo, está na descrição abaixo. No link pinado é para você. Guarde isso. Coloque o seu nome,
Entre em uma sala fechada com Deus durante 72 horas. E deixe Ele transformar isso em você que foi despertado agora em certeza que vai durar a vida toda. O link está ali. Está esperando por você. Como Deus está esperando por você. Desde que você nasceu. Deus está esperando que você finalmente entre. Escolhido. Você é escolhido. Você é bem-vindo. Agora.